aumenta a nossa fé. A oração dos apóstolos pode e deve ser também a nossa oração. Temos necessidade de ser sempre mais fiéis, porque a fé não é apenas a aceitação de verdades importantes como a existência de Deus, a encarnação, a ressurreição de Jesus, etc. Este é o primeiro e indispensável momento, ao menos em linha lógica. Muitas vezes na vida concreta, porém, tudo isso se torna um ponto ao qual se chega depois de longo caminho de buscas, e este caminho já é fidelidade ao Senhor. Na maioria de nós, os que nos dizemos cristãos, a fé é algo muito falho. Se viesse alguém e nos interrogasse sobre as verdades de fé e perguntasse se cremos de fato, responderíamos com suficiente certeza. Mas quem sabe se essa certeza cresceu verdadeiramente no íntimo ou se não é apenas uma fachada, um dar por descontado algo que também nos deixa duvidosos, mas de qualquer maneira devemos afirmar a fim de sentir-nos seguros numa igreja em que pedimos de preferência garantias e certezas do que estímulos de conversão. Isto não está de acordo com a vocação missionária típica do cristão. Isto não é fidelidade a Cristo, quando tudo se reduz a um preguiçoso assentimento a verdades abstratas. A palavra dos servos inúteis tem algo a nos dizer a esse respeito. O convite para ter fé vale sobretudo quando não nos sentimos à altura para transportar montanhas. É relativamente fácil ser fiéis quando tudo corre bem e nos sentimos cercados por pessoas que nos sustentam e nos dão razão. Quando se desmoronam os fatores de certeza, então se mede a fidelidade, a capacidade de combate, de sobreviver não apenas fisicamente, mas com as próprias convicções. O tempo da prova, a noite escura, infelizmente são termos que aprendemos a esvaziar de seu significado de salvação. Quando certos períodos difíceis nos chegam, nós nos desesperamos, nos abatemos, nos sentimos sem forças, levantamos questões sem respostas, em vez de apelar para uma fidelidade que nos faça olhar em frente. Também certos modos resignados e cansados de dizer: seja feita a vontade de Deus, parecem indicar uma ausência de fé em Deus, em vez de ser uma invocação ao Senhor para que nos envolva com sua vontade de salvação. E quando certos momentos difíceis assaltam a alguém que vive conosco, perto de nós, o deixamos no isolamento ou, quem sabe, chegamos até a jogar sobre as suas costas
outras cruzes, indignando sobre as possíveis culpas que podem ter-lhe causado a situação em que vive. Diante do sofrimento, também daqueles que pode vir de nossas culpas e dos nossos erros, não levantemos interrogativas inúteis. Há porquês que jamais alguém nos poderá responder. Há respostas que, examinadas friamente e por quem está de fora, podem parecer exaustivas, mas que revelam seu vazio no momento do confronto com a realidade. Os mais belos tratados sobre o problema do mal e do sofrimento jamais puderam derrubar seu caráter misterioso e não souberam dar-lhes soluções satisfatórias. Há os que veem no sofrimento a força ascensional através da qual se atua o crescimento do homem. Do nascimento à morte, a vida é marcada pelo sofrimento. O amor mais... coisa do inferno isso aqui. O amor mais profundo que une duas criaturas jamais é vivido sem sofrimento. Aliás, quanto se sofre por causa do amor. Ter fé, ser fiéis, não se deixar bloquear por montanhas de sofrimento é vocação de crescimento humano e autêntica vocação cristã. Ter fé, ser fiéis, significa aceitar serenamente, sejam as consequências dos nossos erros e pecados, seja esforçar-se para superar e vencer ao mesmo tempo o pecado e os seus frutos. Ter fé, ser fiéis, significa enfrentar a injustiça e a violência que criam sofrimentos para os mais pequenos e fracos, pagando pessoalmente, suportando também o desprezo e a condenação dos fortes e dos ricos, daqueles que se sentem bem e querem que as coisas fiquem assim como estão. Ter fé e ser fiéis significa sair do círculo fechado, não só dos próprios interesses, mas também dos próprios tormentos e remorsos, para se encontrar com o sofrimento de Jesus, isto é, o sofrimento que redime e salva, para ocupar-nos finalmente com os que sofrem mais do que nós, para guardar o bom depósito da pertença a Cristo no único modo com que pode ser guardado. No esforço de cada dia para operar a justiça, para converter-nos do mal que trazemos dentro de nós, para superar o fácil fechamento em nós mesmos e no círculo dos bons, para sair e encontrar de maneira fraterna qualquer homem, antes ainda de pretender confrontar-nos com ele, como se quiséssemos fazer pesar uma nossa presumida superioridade no ser fiéis. Aumenta a nossa fé, é a oração essencial que envolve toda a vida. Façamo-la nossa na invocação de cada dia.
façamo-la nossa no esforço de fidelidade cotidiana a Cristo. O apostolado secular é difícil. O mundo que se pretende consagrar não é uma realidade passiva, inocente, inofensiva. O mundo também tem o seu fermento de grande força fermentadora, é ativo. Jesus diz que é esperto e inteligente na parábola do administrador infiel. O mundo não é nada inocente. O mundo não é ingênuo, não é inofensivo. Por isso, o querer consagrá-lo é uma empresa árdua, difícil e, digamos, até perigosa. Em vez de consagrar o mundo e divinizá-lo, nós corremos o perigo de sermos transformados pelo mundo e ficar mundanizados. Frei Eurico de Melo, lição vestibular número 15.